dia 17 de outubro de 2022, Paulo Ricardo Paul, coronel de polícia reformado. Eu vou dar continuidade ao que tratei no vídeo anterior sobre o relatório bimestral, de monitoramento do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, porque eu tenho certeza que ele causou uma série de incômodos, não só para nós, veteranos, pensionistas e sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que estamos lutando pela recuperação da paridade, mas também para os ativos, Eu tenho certeza que a maioria dos ativos não tomou conhecimento desse relatório e das suas possíveis consequências. Então, o que eu fiz? Ontem eu publiquei no blog um link para o relatório, para que qualquer leitor pudesse acessar toda aquela série de slides, Não podemos esquecer que o relatório tem mais conteúdo do que aquele que foi apresentado. Ali são uma série de slides que foram usados para fazer a apresentação do relatório. E hoje eu coloquei no blog um link para a lei complementar, é uma lei federal, 159 de 2017. Blog coronelpaul.blogspot.com. É interessante dar uma olhada nessa lei. Eu sei que para nós, que não somos bacharéis em direito, que não temos notório saber jurídico, ler legislações é algo extremamente desagradável, Aquela quantidade enorme de artigos, aquela quantidade enorme de incisos, Mas nós temos que, pelo menos, buscar ali uma síntese para entender o que aquela legislação significa. Então, essa legislação é a que regula os regimes de recuperação fiscais dos estados e dos distritos e do Distrito Federal. É claro, dos estados que necessitam entrar nesse regime de recuperação fiscal e caso o Distrito Federal precise ingressar. O Rio de Janeiro está nesse estado. Está nesse regime de recuperação fiscal, celebrado com o governo federal. E repito, a lei que regula isso é a Lei Complementar 159 de 2017. Lá no relatório, nós vemos a questão das vedações que estão previstas na lei. Eles citam no relatório. O que é vedação? Sem pensar muito, vedação é proibição. É alguma coisa que você não pode fazer. Então, eles analisam no relatório se essas vedações estão sendo cumpridas ou não em 3 fases. Primeira, identificação de indícios de irregularidade quanto ao regime de recuperação fiscal, identifica indícios de descumprimento de vedação e solicita informações às autoridades competentes. A segunda fase é representação, quando é verificada a irregularidade e é recomendada a adoção de providências acautelatórias às autoridades competentes. E a terceira, que é a conclusão, quando emite parecer conclusivo sobre o descumprimento de vedação identificado. Eu não consegui, com a leitura da lei, aliás, eu só consegui chegar a uma conclusão.
que pode acontecer se o Estado insistir em não cumprir o que está acordado com a União? É o Estado sair desse regime de recuperação fiscal. Agora, as consequências dessa saída, aí elas são inúmeras. No nosso caso, que é o caso da nossa lei 9.537, que está até sinalizada como de 2022, ela é de 2021, que é o nosso sistema de proteção social, que inclusive no relatório também só está afeto à Secretaria de Estado de Polícia Militar, e não é. Ele tem que ser afeto à Secretaria de Estado de Defesa Civil também, porque trata dos militares do Estado do Rio de Janeiro, né? Foi uma omissão ali, um equívoco, e colocaram só a Secretaria de Estado de Polícia Militar, porque a lei alcança tanto os militares do Estado, integrantes do Corpo de Bombeiros, como os integrantes da Polícia Militar. Então tem dois equívocos ali nessa parte do relatório. O ano da tempestade perfeita, que a tempestade perfeita é de 2021, e a não inclusão da Secretaria Estadual de Defesa Civil. Essa legislação, tempestade perfeita, ela já está na fase 2. Ou seja, a fase de representação, vou repetir. Quando verifica a irregularidade, recomenda a adoção de providências acautelatórias às autoridades competentes. Eu não tenho acesso, pode ser que alguém tenha, né, a íntegra desse relatório, onde está especificado quais foram as recomendações e a solicitação de providências ao governo estadual com relação à Lei 9.537/21. Né? Obviamente, isso está na íntegra do relatório e, como eu falei, nós só tivemos acesso aos slides da apresentação do relatório. Isso é preocupante, porque já foi vencida a fase 1. Quando se solicita informações às autoridades competentes. Ou seja, se já tivesse satisfeita a questão, não entraríamos na fase 2. Então, nós estamos na fase 2. Qual é o grande problema disso? Para nós, ativos, veteranos, pensionistas e sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. É porque, na lei complementar, que trata do regime de recuperação fiscal, no seu artigo 8º, ela trata das vedações. E no inciso 6, ela cita alguma dessas vedações. Eu vou ler aqui o inciso 6. Então é vedado ao Estado, que está em regime de recuperação fiscal, a criação, a majoração, o reajuste ou adequação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios remuneratórios de qualquer natureza, inclusive indenizatória em favor dos membros dos poderes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e de militares. Salvo o melhor juízo, e eu vou repetir aqui o que sempre enfatizo. Não sou bacharel em Direito, não tenho notório saber jurídico. Então, quando ouvirem uma opinião técnica, esqueçam a minha opinião. Por exemplo, se a doutora Miriam Ben fizer um vídeo sobre esse tema e ela disser que a minha interpretação está incorreta, acreditem nela. Mas pelo que está escrito aqui, o Estado não pode criar
Por exemplo, uma gratificação. E o Estado criou para os ativos uma gratificação. A GRAM. Eu não sei se isso está especificado lá no relatório. Volto a dizer, não tive acesso. Mas o Estado, na Lei 9.537/21, criou uma gratificação para os ativos. Então, o que vai acontecer com relação a isso? Eu não sei. Eu sei o seguinte, que eu, na condição de veterano, se eu fosse pensionista, se eu fosse um sequelado, eu continuaria lutando no Poder Judiciário pela paridade. Eu até comentei isso, se a minha memória não está me traindo, no vídeo anterior. Por quê? Porque os ativos estão recebendo essa gratificação. Então, Deus nos livre que venha uma determinação que essa gratificação tenha que ser extinta. Penso eu que não se pode exigir dos ativos a devolução das importâncias recebidas porque eles receberam de boa fé. Então, se eles não serão obrigados a devolver, nós temos direito de receber em função da paridade. Em síntese, Deus nos livre. Mas se acontecer essa tragédia de acabar com a GRAM e os ativos tiverem que devolver, aí nós não podemos solicitar nada. Como eu não acredito que eles tenham que devolver, porque eles receberam de boa fé, nós temos direito de receber também esse período que eles receberam. Volto a dizer, se alguém emitir aqui uma opinião técnica, esqueçam tudo que eu estou falando e acreditem na opinião técnica, porque eu estou usando a lógica, a interpretação lógica. Agora, e com relação a Gretchen? A Gretchen, ela sofreu uma majoração. É o segundo item aqui, ó. Artigo 8º, vedações, inciso 6, a criação, majoração. Então, a majoração também deve cair. Aí vai me alcançar. Eu não tenho 192,5% de percentual de Gretchen, porque anteriormente era por tempo de serviço para nós, para os oficiais superiores. Então, eu teria que ter mais tempo de serviço. Então, eu só tenho 180%. Então, eu devo perder essa diferença. E também acho que, como eu recebi de boa fé, eu não vou ter que devolver. Agora, se tiver que devolver, como nós vamos lutar contra isso? Só recorrendo ao Poder Judiciário. A grande tristeza disso tudo, volto a dizer o que comentei no vídeo anterior, nós não podemos esquecer que estamos no Brasil. Então esse relatório pode dar uma confusão danada, como pode ter uma decisão política e não acontecer nada. Por isso que nós temos que continuar na nossa luta pela paridade. Pode dar caramba, vai perder isso, os ativos vão perder aquilo, os veteranos vão perder. No fim, não, vamos dar um jeito aqui, a gente acerta ali, acerta acolá. Até porque seria uma situação de bastante incômodo, vamos dizer assim, os ativos ficarem sem a GRAM. Imagine,
Porque tem muito ativo que acha que a GRAM foi compensatória até hoje. E ela não foi compensatória. O que o governador fez foi criar uma gratificação para dar o segundo reajuste para os ativos. Para pacificar os ativos, né? Que teriam que trabalhar mais tempo, por exemplo. Então, a minha intenção é, baseado num raciocínio lógico, tentar acalmar um pouco os corações. Sim, o que está escrito na lei assusta. O que está escrito no regulamento, no relatório, assusta. Principalmente aqueles que ganham os menores proventos e as menores pensões. Se a lei toda caducar, nós vamos voltar exatamente ao estágio anterior a essa lei. E vai ter que ser feita uma nova lei, obviamente. E nessa nova lei, talvez se consiga consertar todos os erros, todos os equívocos da tempestade perfeita. Mas eu não posso antecipar, não tenho conhecimento para prever. Não, a lei vai cair por terra e vai ter que ser feita uma nova lei de sistema de proteção social dos militares. Não sei. Ah, não, vai ter que mexer só nesse artigo, só nesse inciso. Não sei. Até porque nós ainda não estamos na fase de conclusão do relatório. Agora, eu quero abrir um parêntese aqui. Desde quando o governador sabe que a situação é essa? Desde quando ele sabe? Porque ele vem não querendo resolver a nossa situação de pagar a GRAM para veteranos, pensionistas e sequelados, vem empurrando com a barriga. Aí surgiu a ideia do TAC, ele agarrou a ideia do TAC, mas também não se resolve. Será que o governador já estava ciente disso tudo e está empurrando a gente com a barriga esse tempo todo? Como muita gente diz aqui, nesse nosso espaço. Quem visitar aqui os nossos vídeos vai encontrar vários comentários aqui de pessoas diferentes que o governador está empurrando com a barriga essa situação. Então, se ele já tem conhecimento desse quadro há algum tempo, entende-se, embora seja totalmente condenável, mas entende-se que ele tenha empurrado com a barriga para passar o primeiro turno, né? Imagine os ativos sabendo que existe uma possibilidade deles perderem a GRAM antes do primeiro turno. Será que eles votariam no governador Cláudio Castro? Do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar? A GHP da Polícia Civil também já foi capturada, vamos dizer assim, nesse relatório. Os policiais civis ficaram todos satisfeitos com a GHP. Se eles soubessem que ela já estava capturada nesse relatório, será que eles teriam votado no governador Cláudio Castro? Só que ela ainda está na fase 1, na primeira fase. Isso tudo é muito, muito triste. Por quê? Porque nós, nem os servidores públicos, nem nós, militares do Estado do Rio de Janeiro, sejamos ativos, veteranos, pensionistas ou sequelados, nós não temos nenhuma culpa nisso. Então, se nós formos punidos, é uma injustiça gigantesca, porque é um Estado que vem sendo pessimamente governado, governo após governo. Tanto é que nós já tivemos governadores que sofreram impedimento, já tivemos governadores presos e temos governador preso até hoje.
E nós continuamos, é a nossa única culpa, e nós continuamos votando nesse mesmo grupo político. Nós continuamos votando nesse mesmo grupo político. É só ver quem apoiou o governador Cláudio Castro para que ele fosse eleito governador do Rio de Janeiro. Os mesmos grupos políticos. Quer dizer, nós estamos no meio de um redemoinho, vamos dizer assim, que nós temos que sair fora dele, escapar do redemoinho, e nós cada vez entramos mais no redemoinho. Aí, cada um de nós tem que fazer minha culpa, minha máxima culpa, aqueles, obviamente, que votaram no governador. Então é uma coisa a se pensar. Desde quando o governador tem conhecimento desses fatos? Agora, não podemos perder o nosso otimismo. Existe uma série de fatores que estão contra nós. Contra os ativos, contra os veteranos, contra os pensionistas, contra os sequelados, contra os policiais civis. Porque está lá dando um texto legal. Agora, nós estamos no Brasil. Nós estamos no Brasil. Então, o Brasil tende a soluções políticas. Então, vamos continuar, nós, veteranos, pensionistas e sequelados, na nossa luta pela paridade. O que nós temos de concreto até hoje é que os ativos estão recebendo uma gratificação que nós devíamos estar recebendo também. E já se passaram 10 meses. Repito aquela conta que eu fiz, baseada em comentários aqui no nosso canal do YouTube, que a diferença entre um subtenente que tem vencimentos baseados no posto de segundo tenente para um segundo tenente era de R$3.000 ao mês. Então nós estamos falando em R$30.000 de atrasados. Nós não podemos desistir disso. Nós temos que continuar lutando nessa direção. E seja o que tentarem praticar contra nós, além disso, nós temos que novamente nos socorrer do judiciário. Porque não tem jeito. Se a gente não consegue que o Poder Executivo atue dentro da legalidade e nos prejudique, então nós temos o quê? Que nos socorrer do judiciário. Então, por favor, leiam o relatório. Lá no blog tem o link para os slides do relatório. Dê uma lida na lei complementar que trata do regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. Eu sei que é árido, eu sei que é cansativo, mas dá uma olhada nas partes principais, pelo menos, para tomar conhecimento e para formar a sua opinião. Porque aqui no nosso canal, o Coronel Paul não quer formar a opinião de ninguém. Ele quer fornecer subsídios para provocar reflexões e para cada um formar a sua opinião. Quem sabe, depois de tantos dissabores como nós estamos sofrendo no governo Cláudio Castro, a semente da união vai germinando. E o dia que essa união se efetivar, nós não teremos mais problemas. Nós e os futuros veteranos, as futuras pensionistas e aqueles que porventura no futuro ficarem sequelados, também não teremos. Porque nós teremos força política, capacidade de fazer pressão política. O único deputado que nós elegemos não tem federal. Ele não tem nenhuma força política para fazer pressão política. Ele é um entre mais de 500. Mas eu desejo sucesso e que ele consiga, de alguma forma, evitar que continue nos prejudicando e nos beneficiar de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007.